Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 24 de janeiro. Agora na Espanha, 10 horas e 41 minutos. No Brasil, 6 e 41 da manhã. Eu tô aqui na banda de VWAP semanal, no gráfico de 4 horas. E para mostrar para vocês a importância também de operar a banda de VWAP semanal aqui no gráfico de 4 horas. Vejam onde a BTC foi dar uma agulhada agora há poucos segundos atrás. Chegamos a fazer a mínima em 22.825. Agora ela está 22.910. Viemos visitar a VWAP semanal, que é uma laje. Então é bem provável que aqui nos próximos 3 ou 4 candles no 4 horas a gente fique pipocando aqui entre essa. Eu acredito que a gente não vai mais tocar na VWAP semanal. Pode até dar mais uma agulhada para esse patamar, mas a gente vai ficar pipocando entre 22.900 e eventualmente estressando aqui umas agulhadas ascendentes para 23 mil. Mas essa é a nossa banda de trabalho agora. A gente encontrou uma laje poderosíssima. Normalmente, um encontro com a VWAP semanal sempre impõe essas agulhadas para cima, porque ela representa um poderosíssimo suporte. Aqui no gráfico, no intraday, a gente está refletindo essa agulhada em direção à VWAP semanal. Vocês vejam que nesse momento a gente está estressando as lowers, justamente porque a gente está encostando. Eu já ofertei sinais no copy trade, a maioria já fechou, tem poucos sinais em aberto, já já vão fechar, e isso aqui rapidamente vai migrar em direção a VWAP no intraday, que está ali em 23.038. Já já a BTC volta para esse patamar, justamente porque a gente veio agulhar para visitar, prestar continência aqui para VWAP semanal, mas já já ela retorna em direção às uppers. E no gráfico intraday ordinário, a gente está seguindo aqui o script da nossa onda 3. O alvo continua sendo ali o patamar de 25 mil dólares. É para lá que a gente está se encaminhando. No intraday ordinário, com uma upper, com uma lower, vocês vejam que a gente está nesse momento esgarçando a lower. Já já a BTC retorna a VWAP no intraday, que está lá em 23.038. Vocês vejam que a agulhada em direção à VWAP semanal meio que coincidiu aqui com o patamar de virada da VWAP de ontem, ó, que estava na hora da virada estava em 22.833, próximo ali do patamar da VWAP semanal. Na Seara Fática, a atividade on-chain na Solana aumentou para um patamar pré-crash FTX, e resta saber se o preço da Solana vai responder na mesma intensidade. Eu tenho para mim que a atividade na Solana, voltando aos patamares pré-crash FTX, é bem provável que o preço retorne também. Já retornou para um preço pré-crash, mas tem condições agora de surfar esse pump que muitas altcoins estão surfando. E a atualização Xangai no mainnet da Ethereum vai se aproximando. Para quem não sabe, a atualização Xangai ela vai permitir liberar os Ethers estaqueados na Beacon Chain antes da fusão imposta pelo Ethereum Merge, que acabou fazendo migrar a ETH de Proof of Work para Proof of Stake. Antes dessa migração, houve a fusão dos dois consensos com a subsequente bomba de dificuldade que inviabilizou o Proof of Work, deixando a ETH Proof of Stake. E muitos stakers de Ether que promoveram o estaqueamento ainda no Proof of Work não estavam conseguindo liberar os Ethers estaqueados. E agora, com essa atualização Xangai, vai ser possível liberar as ETHs aprisionadas ali no patamar aprisionadas ali na Beacon Chain. E o hacker de Wormhole que desviou mais de 120 mil Ethers naquela ponte de protocolo Wormhole, acabou transferindo agora 155 milhões de dólares via DEX. Ele se valeu de uma DEX Exchange e agora os alertas on-chain estão rastreando o destino dos recursos. Já foram usados misturadores, ele inclusive já fez stake dessas ETHs desviadas
via Lido Finance, que é uma DeFi, mas enfim, é muito difícil recuperar essas ETHs desviadas, mas seguem sendo rastreadas. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o FBI diz que grupos hackers apoiados pela Coreia do Norte hackearam sim 100 milhões de dólares naquele hackeamento da Horizon Bridge, da Harmony One. Então o grupo Lazarus e APT38 estão envolvidos naquele desvio lá de centenas de milhões de dólares contra a Harmony One. E a China critica os Estados Unidos por impor um limite da dívida, acusando Washington de sabotagem. Foi um duro discurso ultimado pela diplomacia chinesa, dando conta de que seria uma irresponsabilidade a administração federal norte-americana entrar em default. Para quem não sabe, a administração Biden está se valendo de recursos de fundos de previdência administrados pela administração federal, enquanto o Congresso norte-americano não aumenta o limite do teto da dívida. E a China bate o próprio recorde em temperaturas negativas. A cidade chinesa de Morhe registrou 53 graus Celsius negativos no último domingo. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. A gente visitou ali aquele patamar da VWAP semanal. É normal bater na VWAP semanal e depois voltar a estressar as uppers. É isso que a BTC nesse momento está fazendo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.